Bom dia, meus queridos. Vamos introduzir a nossa aula de descritor. Hoje, descritor 11, reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Reconhecer porque a gente só vai identificar os elementos da narrativa no texto, porque nós já sabemos quais são eles. Há uma dúvida: o conflito gerador, ele não faz parte da narrativa? Ele também não é um elemento da narrativa? Não. Por quê? Porque, na verdade, o conflito gerador, ele vai desencadear um dos elementos. Qual dos elementos? O enredo. Então, o conflito gerador, ele vai originar o enredo. Ou seja, conflito gerador é o que provoca, é o que, sem ele, a narrativa não existiria. É o pontapé inicial para qualquer narrativa, é o conflito gerador. Ou seja, ele está e ele acontece antes da própria narrativa existir, tá bom? Aí a gente vai avançar aqui. Vamos fazer uma revisão sobre os elementos da narrativa. Vamos iniciar aqui com o espaço. Aí a gente tem o espaço físico e psicológico. O espaço físico é aquele que nós já conhecemos, onde acontece a história. Pode ser um país, uma cidade, uma casa. E temos também o psicológico. Como é isso? O espaço, o ambiente psicológico, ele vai retratar a vivência subjetiva dos personagens. Como assim? Vamos imaginar que o espaço físico seja um quarto, mas para o personagem aquele quarto é uma prisão. O espaço psicológico que o personagem criou é que ele ali está preso. Então, ele transformou o quarto em uma prisão na mente dele. E aí a gente vem aqui ao tempo, a mesma coisa, a gente tem o tempo cronológico, crono, né, tempo. E aqui a gente vai seguir o nosso tempo normal, vou dizer assim para vocês entenderem melhor. O presente, passado, futuro, as horas, os dias, amanhã, a tarde, esse é o nosso tempo cronológico. E também pode ser um tempo psicológico, é um tempo que não existe na narrativa, mas que ele pode estar dentro de um dos elementos da narrativa, o personagem. Esse tempo psicológico ocorre dentro da cabeça do personagem. Exemplo, Alice no País das Maravilhas. Ou então, eu estava assistindo GOT e lá tem um meninozinho que tem uma visão, o Brian, se eu não me engano, Brent, sei lá qual é o nome do menino. Ele tem uma visão. E aquela visão, uma premonição, de certa forma, acontece em um tempo dentro da cabecinha dele, e não no tempo da narrativa. Aí a gente vem aqui aos personagens, certo? Que pode ser o protagonista, né? O personagem principal. E também temos os antagonistas, aqueles que são, de certa forma, vilões, né? São os que estão contra o principal. E temos os secundários, que eles não são tão importantes, mas sem eles também a narrativa fica vaga, tá bom? E eles são fundamentais para que aconteça um enredo, né? Senão o enredo não seria possível. A gente vem aqui ao narrador, como vocês já sabem, é o que narra a história, atuando como mediador entre a história narrada e o leitor. E a gente vai ter aqui três: o personagem, aquele que participa; o observador, aquele que simplesmente vê tudo acontecendo e ele narra o que está vendo; e o onisciente, oni, universal, ciente, ciência, então, ciente de tudo. Ele sabe de tudo do enredo, das personagens, do tempo, do espaço, o que vai acontecer, o que já aconteceu, ele sabe tudo. E aí a gente tem todos estes elementos que correlacionam entre si, formando o que denominamos de enredo, que é o desencadear dos fatos
a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho. Esse desfecho pode ser imprevisível, que talvez não corresponda às expectativas do leitor. Triste, alegre, cômico, trágico, isso é uma coisa óbvia que nós vivenciamos quando lemos obra, quando assistimos aí a filme, né? A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Óbvio também. Aí aqui a gente vem, né, ao nosso pente: personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Cada letra do pente é para você lembrar os elementos que fazem parte aí da narrativa. Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura. Qual é a estrutura? Está aqui. A apresentação. A apresentação, eu diria, é a parte mais chata, porque você não sabe de nada. Você entra leigo, né? Você não sabe quem são os personagens. É a parte mais desinteressante. Complicação é quando você está começando a compreender a história, ou então você acha que está compreendendo. Essa parte já vai começar a esclarecer o conflito gerador, a esclarecer o enredo. É a progressão textual. O texto vai evoluindo, vai apresentando personagens, vai apresentando situações. Clímax é a melhor parte. Na verdade, tudo caminha, tudo caminha para isso. É a melhor parte. O que é o clímax? É aquele momento que você está assistindo a um filme ou lendo um livro e você quer brigar com todo mundo, você está ali em um nível bastante elevado de tensão, porque você está emotivo, está ansioso, esperando que algo aconteça, algo que você realmente espera, e que muitas vezes, no fim, a gente acaba se frustrando, porque esse desfecho ele pode ser, sim, previsível. Eu passei mais de umas 100 horas assistindo GOT para chegar num fim, em 3 minutos, acabar toda a expectativa que eu vinha guardando em quase 100 horas, né, de assistindo a essa série. Então, às vezes, decepciona. Um livro também. E aí, a gente vai passar aqui para o que a gente já viu até agora. Só um breve resuminho, né? Quem vai fazer o quê, né? Onde que vai acontecer essas ações e quando. Só revisando, tá bom? O foco narrativo é a posição tomada pelo narrador ao contar a história, porque ele pode ser contra o que ele está contando, ou ele pode ser a favor. Vai depender do foco dele. E esse foco é o que ele acha. Ele também dá a opinião dele, o narrador. Nós já vimos. Também já vimos se ele é um narrador personagem, ele também é testemunha. E a gente tem aqui o observador câmera. Esse aqui é muito bacana, porque este narrador não sabe o que se passa nas mentes dos personagens da história, mas ele conhece tudo sobre o enredo e sobre qualquer outra informação que não seja íntima da psique, ou seja, da mente dos personagens. Ou seja, ele está ali filmando tudo, pegando tudo, gravando tudo, mas ele pode ser surpreendido com alguma atitude do personagem, tendo em vista que ele não sabe o que está na mente do personagem. Já falamos do protagonista, do antagonista, dos personagens secundários, do tempo, é só pra gente lembrar. Pronto, isso daqui é interessante. Flashbacks e prolepses. O flashback, pessoal, são flashes com foco no passado. Vai vir flash de acontecimentos que já se passaram. E aqui são acontecimentos que ainda podem acontecer, é como se fossem premonições, certo? As prolepses
vai presumir, vai deduzir, vai, de certa forma, adiantar o leitor sobre algo que possa vir a acontecer no futuro. E aqui são flashes do passado, certo? A gente tem também as peripécias. As peripécias são as reviravoltas que acontecem na história. Como são essas peripécias? Quem é bom vai ser ruim, quem é ruim vai ser bom. Isso acontece demais em Game of Thrones. Podem assistir, tá bom? São as peripécias, as reviravoltas. E lembrando a vocês que esse conteúdo aqui, né, esse descritor, já foi trabalhado na segunda-feira, quando eu introduzi o texto literário. Então, uma aula está bem casada com a outra, tá certo? A gente está aqui complementando. E eu vou agora colocar no grupo do WhatsApp esse textinho, junto com essa questão aqui, certo? Para vocês estarem me respondendo, tá bom? Forte abraço, até a próxima!